Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus eu te glorifico, que o teu nome seja glorificado, abençoe esses alunos, abençoe essa aula, ao teu nome toda glória, louvor, majestade. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, a partir da semana que vem nós alçaremos a aula de filosofia geral, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui no trabalho de vocês. Ana Cristina. Quem é? Você acha que é? A única que é Cristina. Ana Cristina Megaton? Maga, Bom, você quer? Pensei que era o... olha, eu tô sempre agora que ela conseguiu acompanhar. Aleatório, Ana Cristina. Luiz Cláudio. Luiz Cláudio presente. Araújo Freire. Ô, pastor. Vocês entenderam o que é uma paráfrase, né? Uma paráfrase completa. É chuva? É chuva? Nossa. Meu Deus, vai molhar o trabalho. Vai passar o dia na caleja. Não, gente, calma. Caramba, poderia entender, convidou o Felipe a subir e sentar-se a ele. Então ele convidou o Felipe a subir e sentar-se com ele na carruagem. Poxa, parafraseou bem. Quem foi que fez a paráfrase de vocês dois? Nós fizemos em conjunto, pastor. Se tiver alguma Boa. coisa Boa. errada, estamos de acordo. Boa, Só na parceria. boa. Porque senão você vai levar bastante. Nossa, boa, boa. Boa, hein, meu? Só a primeira, que está acompanhando aí, só numa visão exploratória, tá legal, hein? Paz de Deus. Chuva mesmo. Eu preciso contar para vocês todos, inclusive a pastora. Não deu certo? Não entregou? Não entregou. Paciência. Zero. Mas a gente tem um trabalho para te entregar. Só não é o que a gente queria. Ele tá analisando ali. Eu dei o meu, que eu imprimi, ele tá O lendo. que aconteceu, né? Eu vou explicar para vocês. Esse é o trabalho? Esse é o meu, né? Esse é o trabalho. Como assim o seu? É porque a gente imprimiu pra gente. É porque a gente imprimiu para a gente mandou fazer. Não, mas pode ficar, pastor. Vocês encadernado e na semana que vem a gente Não, mas esse é o trabalho completo? Bom, tá Por bem. que aqui tem 40 e tantas páginas? São 46 páginas. É porque ali tá frente e verso, com certeza. Ah, tá, mentira. O que aconteceu? Não, eu só meu celular te esperando. Liga. Era umas 5h20. Eu falei pra eles, não é tudo certo? Aí eles mandaram o link do valor do vídeo que tinham mandado. Eu não abri o link, eu tava me arrumando. Aí eu falei, mas que bom, né? Vai chegar. Nada de chegar, nada de chegar. Aí falei, caramba. Aí eu tava, agora quando Senta, pessoal. Estou te eu ouvindo. abri o link e fiquei monitorando, só que eu não me atentei. Nádia. Quando eu fui ver o endereço, eles mandaram para o endereço. E eles fecharam, porque eles fecham Fecha às 6 horas, é. Então eu não consegui falar com a gráfica, mas aí eu deixei uma mensagem já lá para eles, né? Porque eles mandaram para o endereço errado. E aí amanhã eles me mandam e aí Karina. Manda pro meu endereço. pastor. Aí semana que vem a gente entrega bonitinho. A gente pode organizar amanhã para Perdoe, ele. gente. Podemos um mês. Viu, pastor? Tá sem endereço, a gente manda. Manda. Meu Deus, eu já puder. Acabei de pôr comidinha frescouco, né? Eu ia dar uma sugestão. Eu ia dar uma E ela tá sugestão. esperando na minha casa, Ó. né? Eu daria uma sugestão a vocês de, por exemplo, vocês fazem cada pergunta desculpem, como se fossem capítulos. Agora já foi. Pergunta número 1, aí deixa o resto para em branco. Pergunta número 2, resto para em branco. Mas o ABNT não é assim, né? Não, mas é para ficar mais... Esteticamente fácil para você. Não, mas
bom, hein? Define e mostra o lugar do jantar. Alexandra e Tânia. Nossa. Boa. Aqui vocês tiraram da apostila, né? Não. Não? Não. Tá bom. Bom. Ana Paula e Lígia. As mulheres. Que legal. Tá bom. Não sei o que eu faço, eu estudo, eu presto atenção. Porque assim, eu não sei se Tá as Boa. pessoas. Essa daqui dos irmãos, eles não estão nem aqui, hein? Nenhum dos dois. Fala. Cristiano e Valmir. Ah, o Cristiano passou mal. Homem. O Cris acho que ele vai. Ó, que chique. Vocês leram tudo? Nós estamos lendo agora. O que vocês acharam do trabalho de vocês? Muito bem Muito feito. bom. Muito acima da média. Ah. Nossa, Ué, Não, achei muito essa é a minha Marcos referência para César falar com o meu e adulto. Danilo, Não é? Marcos César e Marcos. Não. Tinha, assim, se você usa grego na primeira, Você falou. usaria na segunda, que fica de concordância, certo? Sim, sim. Mas tá bom, tá ótimo, não vai tirar ponto por causa disso não. Ah, excelente. Obrigado. Danilo passou Linguista, mal. falta trema aqui, apesar que não tem mais trema, né? Não. Mas sabendo que o professor ainda é do clássico, eu ia ter que colocar uma trema. Vintage. Não, mas isso Tá tá fazendo isso no teclado do computador. Acho que nem teclado tem mais. Afixos. Tem ponto extra se me disserem o que é infixo. Onde está isso, pastor? Imagina 19. Desinência. Vocês sabem o Deixa que lá é? no começo já. Quem é que sabe o que é uma desinência? Se eu escrever aqui, sabe o que é? Uma desinência? Qual página é Hã? 19, 20. Ó, vocês têm desinências verbais e desinências nominais. O que é uma desinência? É a flexão. Então você põe qual é o radical falar, né? Um radical, né? Falso. Hã? Falo. E o ar? Igual é desinência. Então, falou, desinência. Né? Eu falo, tu falas. Isso é uma desinência. Né? Então a desinência não é declinação. Muita gente usa declinação, mas declinação dá sentido de quebra. Então é flexão verbal. Não é? Da mesma sorte acontece com os substantivos. Você tem desinência, só desinências verbais? Substantivo não, né? Então, você escreve um negócio aqui, vai que o professor pergunta, você escreveu? O que significa isso que você escreveu? Não é? Certo? Qual é o radical aqui? Hã? Desinência de nome, olha aqui, ó. Então, a desinência que mostra gênero, não é? Sim. Pois bem. Desinência é muito bom, hein? Vocês têm que entender. Derivação do sufixo. Ah, maravilha. Bom demais. Eu vou mostrar isso aqui já para a diretora. Tá bom, gente, ó. Vamos continuar, mas em Mas eu geral. gostei de aprender o que é hipérbole. Hã? Em geral, vocês estão de parabéns. Eu não lembro. Sabe Em que geral, vocês estão de parabéns. A primeira coisa que eu fui olhar foi a bibliografia, o livro que eu citei, vocês não colocaram. Deixa eu ver. Ah, pastor, mas a gente deu umas olhadas aí sim. Olha, interpretação. Você colocou? O do Roy Zuc. Zuc. Deixa eu ver. Tem que ser o último. Interpretação. Não, tá aqui não. Leram Segala. Bom. Gramática
a rodo. Mas o Zuc ninguém colocou, hein? No Zuc tinha todas as respostas. Muito bem. Que os outros dicionários Nós vai? compramos esse livro, inclusive. É? Sim. Bom, gente. Muito bom, gente. Vocês estão de parabéns. Eu vou ler, vou corrigir com carinho, vou fazer em tese, já todo mundo passou. Alguém deixou de fazer? Não. Só o Fernando que fez sozinho porque o moço disse. Ótimo, ótimo. Ele está no Lucas 17:10. Ele faz só que é da obrigação se considera em servitude, né? Não, mas a pessoa que não fez. Quem é esse irmão? Ela fez estudo Pega público. uma foto É do o- livro aí. Ah, do Pink É o que Floyd. vem sempre de professor de academia. Calça de tactel e Vamos lá. Vamos lá. O que vocês, vamos apanhar do geral, o que vocês entenderam disso tudo que vocês estudaram aí? Cada um comenta, cada dupla comenta a sua questão rápido. Questão número 1. Eu gostei. Não, questão número 1. Ordem. Quem é? Luiz Cláudio e Cristina Valsini Magaton. Megatron, vai. Aí nasceu. Vai lá. Cláudio e Cristina Megatron, vai lá. O que vocês entenderam? Como é que é a paráfrase? Quem fez a parte da paráfrase? Paráfrase é a gente falar o texto com as nossas próprias palavras, sem mudar tempo, Modo modo e voz. É difícil, não É é? uma, isso que eu ia falar, é uma questão bastante difícil, eu acho, do trabalho em si dessa questão. Eu acho que eu entendo que é a parte mais difícil da questão. Porque não é pesquisa. Não é pesquisa e ao mesmo passo que parece ser fácil você fazer ali e não mudar o contexto, é difícil mesmo, porque uma palavra pode cair por terra tudo que você fez. Pode. Inclusive, existem paráfrases, pessoal, que são heréticas. E é aí que está Por exemplo, o texto de Apocalipse 1:3. Amém. Apocalipse 1:3. Caramba, não trouxe o Novo Testamento grego. Pega aí. No meu celular, por favor. Apocalipse 1:3. Vocês têm a Bíblia viva aí? Vamos trabalhar um pouco em cima disso aqui, porque o restante, praticamente, irmãos, Pesquisa, né? é. Hã? Não, eu tenho a Bíblia NVI só aqui. Apocalipse 1:3, na NVI, como é que está? Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir o Novo Testamento grego, que ele não trouxe o Novo Testamento grego hoje. 1:3. Queria carregar peso. Vai, bem-aventurado, não, na minha é... é isso mesmo, pode ser, qualquer um. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Maravilha. Maravilha. Quem tem 3. Apocalipse 1:3, alguém tem uma versão diferente? A NVI está sobre isso. Eu tenho. Feliz quem lê este livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras dessa mensagem profética, e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Maravilha. O texto grego diz: Macarios anagnus con kai roia quontes logos tes profeteia kai teruntes da en aute gen ramena. Então, o texto está dizendo, bem-aventurado, Macarioia, feliz, né? Bem-aventurado. Aqui está no, deixa eu ver, no nominativo singular masculino, segunda declinação, né? Então, é singular, é bem-aventurado, é feliz. O que está ouvindo, ou que está lendo e o que está ouvindo as palavras. Veja, a versão da Bíblia Viva, antiga, também mais importante, amor, diz: aquele que ouve essa profecia, é uma paráfrase, em voz alta, que ouve essa profecia, o que lê essa profecia, em voz alta, recebe uma bênção. E o que ouve, recebe uma bênção também. Tá certo? Acho que não, porque dá um sentido místico, quer dizer, só o fato de você ler em voz alta
quer dizer que você está recebendo uma bênção? Isso não tem nada a ver, entendeu? Então a paráfrase é de fato, de verdade, a questão mais difícil, daí para mim, o trabalho, a questão mais difícil da questão. Mas, Você, pastor, essa versão que ela leu parece uma paráfrase da versão da... não, mas na verdade, é exatamente essa questão da... Quando eu começo a usar a paráfrase, eu quero estimular que vocês retraduzam o texto, sem mudar o sentido. Não pode mudar tempo. Por exemplo, qual o tempo? Tempo presente. Qual o modo? Ativo. Qual o modo indicativo? Qual é a voz ativa? Isso não pode mudar. Ah, mas se for subjuntivo, tem que ficar no subjuntivo. Se for passivo, tem que ficar no passivo. Se for médio, tem que ficar no médio. Então você não pode. Se é narração, tem que ser. Se é diálogo, tem que continuar. Só que você tem que trabalhar. Muita gente tem dificuldade com isso. Mas o que isso te ajuda? Te ajuda a recolocar o texto sem mudar a mensagem. Porque toda tradução não é uma interpretação. Sim. Hã? Sim. Como é que eu traduzo aqui? Como é que eu traduzo aqui, ó? Como é que eu traduzo? Como que a gente coloca sempre? Não. Não. Porque a gente trabalha. Como é que eu traduzo isso aqui? Vai. E também um Deus estava no pacto. Ela estava, ou a, dependendo qual o valor dessa aqui em português, palavra, palavra ou verbo. Certo? Literalmente, né? E também um Deus era ou estava a palavra ou verbo. Tem sentido? Não. Tem sentido, não tem sentido. Então eu tenho que ordená-la. Se eu estou falando de tradução. Então, na tradução, eu tenho que interpretar o que o autor quer dizer. E também é conjunção aditiva. Então, alguma coisa tem a ver por aqui. Certo? Theos é um Deus. Deus. Um Deus estava a palavra? Tem sentido? Não. Não tem sentido. Mas qual é o sujeito? O sujeito é o ró. Terminação os, duas palavras no sujeito, no nominativo, certo? Então, só que isso aqui não tem sentido, então vou pegar o sujeito, a palavra. Estava Deus, tem sentido? Hã? Não tem sentido. Estava um Deus, tem sentido? Não. Também. A palavra era Deus. Esse nominativo se torna nominativo substantivo. Esse substantivo se torna um substantivo adjetivado, ele se torna qualidade aqui. Tem sentido? Aqui tem sentido? Hã? Sim. E se eu colocar assim? Tem sentido? Fica a reflexão da relação de e então. Certo? Mas tem sentido. Aí já começa a modificar. Então o verbo era divino. Tem sentido?
pensa, povo? Tem sim, tem sim. Tem sentido? Tem. Mas tem sentido com o cômputo geral da teologia? Sentido, mas não chega a mais. Então, porque para ter esse sentido real, no caso de parafrasear a Bíblia, não pode só levar em consideração o tempo, modo e voz, tem que também levar em consideração o cômputo geral teológico. Porque o verbo era divino, suaviza a pessoalidade da divindade. Tá fácil? O que eu enxergo assim, que é, falando Luiz, tá? A questão histórico, a parte teológica eu até acho fácil, assim. Não fácil, mas é acessível. Compreensível, né? Agora o que eu acho que pega muito é essas regras de português, né? Então, mas é transmitir essa verdade e algo inteligível sem mudar o sentido. Então, primeiro, tem sentido? Tem, mas está em linha com o que você quer transmitir? Por exemplo, a palavra era Deus, o verbo era Deus, tem sentido? Tá? O verbo era divino, tem sentido? Tem sentido. Mas suaviza. Era divino, que divino? Como assim? Mas tira o poder. Você está entendendo? A mesma coisa. Então a paráfrase, às vezes, trabalha isso. Por exemplo, se eu colocar, e Deus era a palavra. Tem sentido? Então, mas como? Se eu modifiquei, eu transformei a palavra em substantivo adjetivado, quando Deus é substantivo adjetivado. Você entendeu? Por quê? Porque a ideia do texto é provar que Jesus, que é a palavra, é Deus. Jesus é o verbo encarnado? É. Ele é Deus. Não é ao contrário, né? Compreende? Então são minúcias que devem ser levadas em consideração na interpretação bíblica. Olha, um excelente debatedor é aquele que presta atenção nas minúcias. Compreendem? Você observa que eu só inverti, vocês estão dizendo que tem sentido, mas está em linha. Parafraseei o texto? Não, eu modifiquei o texto. Se eu modifiquei, criei problema. Ok? Certo? E aí a interpretação é tranquila. Vamos lá, na questão 2. Amém, irmão? Pai. Na questão 2. Quem fez a questão 2 aí? Fernando, mas ainda não chegou. Fernando está a caminho. Não, mas então vamos pular para 3 que ele acabou de chegar. Vamos lá. Nossa, que tosse cavernosa. Acho que vou ao médico amanhã. Todo mundo sozinho. 3. Então, Karina e Nádia, vocês não acharam dessa... O que vocês acharam da resposta de vocês? Foi sucinta, né? Não foi uma sucinta demais? Para você Super objetiva. explicar a relação... Eu acho que a gente não atentou a minúcia de cada palavra. Mas é o que tem que... É o que eu pedi aqui. Sim. Ó, você... As duas fizeram. Com certeza, né? Como é que é? O que vocês entenderam aqui? A gente entendeu que é praticamente a matéria que a gente está tendo. É o resumo da matéria que a gente está tendo. De observação, interpretação e aplicação. Então, mas elas se relacionam como? Só que essa parte de o que significa em cima de cada uma dessas palavras que me confundiu. Claro. Passou batido. Tá. Então, você está aqui, ó. Então, vocês lembram da primeira matéria que tem lá um negócio chamado epistemologia? Fala de novo. Epistemologia, que é a teoria do conhecimento. Né? Então, ó, você observa, interpreta e aplica. A aplicação é o ápice, é a prática do todo o trabalho. Então, dentro da hermenêutica, você observa o texto, interpreta o texto usando questões históricas, exegéticas, e
a aplicação é a parte da homilética, você lembra? Quais são as duas reações dessa parte? Quais são os dois vieses? Bom, os dois vieses, você interpreta e aplica. Você aplica no quê? No quê? Quais disciplinas? Não. Você aplica na homilética e no ensino. Na pregação e no ensino. Pregação no querigma e na didarrê. Então essa é a aplicação. Certo? Qual é a função de cada uma? Então essa era a pergunta, tá? Entendeu? Mas tudo bem. É o que eu quero que vocês entendam isso. Olha, vocês estão observando o texto de quem? Não é? Como é que você está interpretando esse texto aqui? Não é? Por exemplo, a interpretação pode ser, a sua interpretação pode pegar uma plataforma equivocada? Pode, se ela for alegórica. Qual é o melhor sistema interpretativo? Qual? Qual o melhor? Mas é isso pra mim ou... Não. Pra Geral, você. geral. Ó, quando você fala qual é melhor pra mim, você já porque está eu usando... assim, é porque eu Ó, acho mais fácil de fazer. Quando você está falando usando pra mim, você já está no errado. É verdade. Check, errado. Então vai. Qual? Eu Eu acho. ensinei isso. Eu ensinei. Lembra de Orígenes? Orígenes ele usava o sistema alegórico. O melhor sistema de interpretação é histórico-gramatical. É verdade, eu não sei isso. Né? Então quer dizer, porque o alegórico é aquilo que parece para mim. Sim. Mas qual é a resposta? O que o texto diz, as perguntas, as questões que vocês colocaram aqui. Quem, quando? A gente colocou aqui, leva em consideração histórico, geográfico, político, cultural. Exatamente. Tá bom? Legal. Ó, tem até a citação do pastor Celso aqui, legal. O irmão que respondeu, Fernando, sozinho ao número 2, como é que você entendeu sua... Não, ele é o Valmir, Fernando não está chegando aí. Ah, Mas se quiser a gente debate a questão dele também. Quer saber se ele entendeu, né? não, quero saber, só para... Na verdade, está tudo muito bom. 4. 4 fomos nós. Eu e a E aí? Quais as vantagens e desvantagens do seguinte sistema de interpretação alegórico e histórico-gramatical? Tem desvantagem do histórico-gramatical? Vocês acharam? Olha, pastor, a gente achou. Vocês acharam escrito em algum lugar? Isso que eu quero saber. Ou vocês... Sim, Porque a gente pensa assim, ó, se o negócio tem vantagem, é óbvio que deve ter desvantagem. Mas será? Sim, é verdade. Mas será? Porque um pode ser só desvantagem e o outro pode ser só vantagem. Olha a pergunta E uma capciosa está que tem aqui. intrínseca, né? Hã? E uma está intrínseca. Então, mas aí, como eu não estou vendo nenhuma nota de rodapé, vocês não tiraram de lugar algum, então vocês leram o que é e depreenderam, é isso? As Vai vantagens. lá. Então, as vantagens e desvantagens, a gente se dividiu para fazer o trabalho, eu fiz a parte da definição e a Tânia fez a parte das vantagens e desvantagens. Mas quando a gente lê, a Tânia fez a pesquisa, ela pode dizer aqui. Mas quando a gente lê, é exatamente isso que você está falando. Porque ele fala de flexibilidade como uma vantagem e subjetividade e distorção como uma desvantagem, mas a distorção, ele fala que ele pode trazer apenas uma demonstração simbólica quando a gente fala num texto alegórico. Isso não é uma desvantagem. Ele menciona aqui como uma desvantagem, mas a contextualização, ela pode utilizar, como que eu vou dizer? Ele pode usar simbolismos, ele pode usar momento histórico, e trazer ao texto essa coisa de alegoria Eu acho que se perderam um pouquinho. Quer ver? Mas Então tudo bem, vamos nessa. A importância que baratinha, o que você achou? Pastor, a vantagem do alegórico, você diz, né? Não, você achou da questão toda. Toda. Ó, pastor, aqui fala que
lá eu tô pesquisando. Alegoria do quê? Judaica, já existia isso Tá. atrás. Mas ó, presta atenção vocês, gente, presta atenção. É Tá isso, legal, sim. ó, tá legal. Não tá certo, tá? O que vocês estão dizendo. Não. Mas tá ótimo. Só para eu entender aqui. Vou explicar a pergunta. Ah, tá bom. Porque a pergunta não é de você dissecar alegorias da Bíblia, mas de um sistema, método de interpretação. Isso, a gente lendo isso e imaginando. Exatamente. Isso. Ó, lê de novo primeiro parágrafo. Vou ler, ó, presta atenção. Lê a pergunta. Gente, vamos aprender isso hoje. Defina e mostre as vantagens ou desvantagens dos seguintes sistemas de interpretação: alegórico e Ó, histórico-gramatical. primeira coisa que tem que fazer, definir. A gente definiu. Aonde? Aqui no começo. A interpretação alegórica envolve a busca de significados simbólicos e É metafóricos. errado. Tem um quê de certo, mas veja, a impressão que para quem está ouvindo é que você está dizendo o seguinte, que você está procurando alegorias no texto, não é isso, é interpretar o texto como um todo como uma alegoria. Um texto mesmo, um texto literal. Vai, continua. Aqui no final, eu posso ler tudo, tá? Mas só para não Tá liberar bom, todo mundo. pode. Eu vou cortar aqui. A interpretação alegórica pode sugerir que diferentes condições de solo e outros aspectos representam os receptores da mensagem divina e as diferentes respostas que ela provoca nos corações. Então, qual que é o sentido, que, no nosso entendimento aqui, de uma interpretação alegórica? Né? Você usa, eu não consigo dizer, alegorias, interpretações, quer falar um exemplo? Não. E para você enriquecer o texto. Mas não é isso. Não é isso quando a gente lê a forma que a gente está Não é isso, ó, observa. lendo. Isso está na apostila que vocês estão estudando. Interpretação histórico-gramatical e interpretação alegórica. Não existe desvantagem de interpretação histórico-gramatical e não existe vantagem de interpretação alegórica. Pergunta capciosa. Primeiro, porque a interpretação alegórica, ó, olha aqui, meninas, com respeito, né, meninas? Sim, claro. Sim, tem. Olha, atenção, irmãos. Observa que quando você está respondendo negócio, você tem que responder o que o professor quer. Então, é a pergunta que o professor quer, então ele espera a resposta. Eu não estou falando das alegorias, símbolos, metonímias, símbolos que estão dentro da Bíblia. Estou falando da método, metodologia, sistema. Então, o sistema de interpretação, no sistema de interpretação alegórica, qualquer texto pode significar qualquer coisa. E no sistema de interpretação histórico-gramatical, o texto significa exatamente o que ele é. É isso. Só isso. Então, qual é a desvantagem? Aí você pode imaginar. Vantagem da alegórica? Não tem. Desvantagem? Qualquer interpretação é possível. Qualquer tempo é possível. Aplicado em qualquer lugar. Cai no abismo, né, professor? Pronto. O cara falou, você mostrou um abacate. É uma pera. Que é verde, que nem a pera. Que nem abacate. Ah, mas por quê? Porque eu acho que é. Para mim é. Entendeu? Entendeu? Então, origens são excluídas por causa disso. Interpretação histórico-gramatical. É um abacate. Por quê? Porque nasceu de um pé de abacateiro. Nasceu de abacateiro, está a semente daqui, a gente já comeu, já provou. E sabe Que esse abacate já foi, que já está o caroço aqui, mas é abacate. Entendeu? Você entendeu? Então, histórico-gramatical, elas não têm desvantagem. Só tem vantagem. Essa é mais correta. Eu não vou tirar nota por causa disso, tá entendendo, irmãos? A Tá intenção ensinando. não é tirar a nota, a intenção é vocês lerem. Ok? Você entendeu? Entendi. Tá todo mundo entendido? Sim. Próximo. Né? Ó, por exemplo, vantagem, ó. Na alegórica você coloca, ó. Na alegórica vocês colocam como vantagem exatamente o que é desvantagem.
Vocês colocam flexibilidade. Oi? Tá fácil? Não tá fácil. Ah, gente, Então, as mas, desvantagens Mas é é bom que a crédito, gente tem que mas pastor. é da média pra cima, gente. Não. Vamos da média pra cima. Ó, vocês vão ver a próxima. Vocês viram o tamanho da apostila da próxima? Não entendi. Não. Nossa, aquilo é uma matéria? Não, É. o Não, seminário aquilo inteiro? é as demais matérias. É. Então observa, eu quero que vocês entendam. Entendam, você vai responder, você tem que responder o que o professor quer. Não é muita coisa. É, se você for conciso, legal. O que é definição alegórica? Definição alegórica é isso e história dramática é isso. Se você copiar essa apostila, estava certo. Aí, vantagem, aí você tem que pensar. Eu falei aqui, não tem. Alegórica não tem. Porque ela não é precisa, ela é subjetiva. E se for subjetiva, certo? Já era. História gramatical, você colocou como vantagem, permite interpretações simbólicas e metafóricas podem ser aplicadas de forma ampla. Isso é uma desvantagem. É lógico. É o quê? Eu estou falando de interpretação, estou falando de aplicação. Entendi. Estão entendendo, irmãos? Sim. E aí a questão que as meninas responderam aqui, ó, observação, o que é o texto, o que ele é poético, Sim. é doutrinário, é costume, ele é o que? Eu observei, eu interpreto o texto, quem, para quem, o que, qual a intenção, quando foi. Aquilo eu aplico, aí a aplicação eu já passo para outro expediente, já é o próximo passo. Eu uso aonde? Aplicação. Na didática, no ensino e na aplicação. Ok? Está conectado. Tá certo, irmãos? Sim. Eu ensinei isso aqui, vocês lembram que eu fiz uma piramidezinha? Certo? Sim. Voltando aqui ao meu irmão Número 3. 3, 2. Fernando, de acordo com o contexto imediato e remoto, como é que você interpretou essa preciosidade desse texto de Colossenses 1,15, que já deu muito trabalho para muito teólogo? Tem gente que foge disso aí. Você tem que apresentar uma defesa da sua opinião, com coerência e respaldo bíblico e teológico, certo? Certo? Você só vai conseguir fazer isso com... Depende, né? Você crê que Jesus foi criado ou não? Eu creio que ele sempre existiu. Ponto. Boa. Então você já tem um ponto de partida. Você tem um ponto de partida. Você tem que... Você defendeu isso aqui? Isso. Você defendeu isso aqui com texto bíblico Sim. e com argumentação teológica? Você já está com 70% da resposta correta. Amém. 70%. Agora, como é que você explica, cara? Né? Jesus, ele é o primogênito da criação? Está escrito. Mas o que significa isso? Aí é a interpretação humana. O que você achou? Nesse trecho do trabalho, pastor, o que eu tentei trabalhar é a ideia de que a palavra primogênito ela pode ter dois sentidos. Um mais literal, e aí eu cito um texto em que a Bíblia diz que Maria deu à luz a Jesus, então ele nasceu. E Boa. um sentido que aponta para um local especial dentro de um plano. E aí eu citei... Boa! Mas você teve bibliografia disso? Sim, eu Colocou? coloquei. Eu Boa. citei um comentário bíblico popular, porque ele trabalha assim. Olha, dessa grossura. Comentário bíblico popular, muito bom. Aliás, quem não tem, compra. Dicionário bíblico popular. Não, esse é o comentário bíblico popular. Grosso. William MacDonald. É. Tá. Eu acho interessante porque ele é numa linguagem simples, mas ele sem ser... E aí? E aí, a ideia que eu desenvolvi é que nesse texto... Você desenvolveu a ideia? Não, lendo... Não, eu estou entendendo, mas você desenvolveu o pensamento. Você escolheu o pensamento. Boa. É de que, na verdade, aí a gente teria o segundo contexto, ou seja, o primogênito utilizado não como no sentido literal, mas apontando para o lugar que Cristo ocupa no plano de Deus, que seria a preeminência de Cristo que Colossenses trata, ou a supremacia de Cristo sobre toda a criação. Boa. Aí eu também mencionei algumas Ou o traduções- herdeiro de tudo. Herdeiro de tudo. O herdeiro de tudo.
Vocês estão prestando atenção? Sim, com Tá dando para certeza. entender? Sim, com certeza. Pode terminar. Quero terminar seu raciocínio. E aí, dentro dessa, algumas tradições já trazem essa ideia da supremacia de Cristo sobre toda a criação. Aí eu tentei E aí, mencionar- sabe, essa questão é legal que você falou. Porque aí é uma paráfrase, é o quê? Você já colocado no texto o significado que o autor queria dar, porque protocopos é o quê? Exatamente primogênito. Que por si é alguém criado. É o primeiro filho de alguém. Mas nesse sentido está falando de plano e não de geração filial, é uma questão humana, né? E acho que o contexto de Colossenses traz essa interpretação porque ele aponta Jesus com um papel primordial na E criação. esse contexto é chamado como que contexto o quê? Seria o contexto, peraí, porque eu estou sem agora na Não tem mão, problema. a gente tem o contexto remoto e tem o contexto... Então, mas esse de Colossenses é o quê? Seria um contexto específico. Ou Ou, qual seria o outro termo? Imediato. Do imediato, desculpa. Tá Contexto imediato. Não, mas é isso que é, cara. A ideia, gente, ó, a ideia não é a gente tirar por vaidade e tal nota, é entender. Vocês entenderam aqui, uma questão chama a outra. Sim. Vocês entenderam aqui? Sim. Tá legal? Sim. Muito bom, também estou gostando. Isso aqui, gente, o que nós estamos ensinando aqui é nível superior de faculdade de teologia. Legal. Não é seminário de põe X no F, não. Isso aqui é seminário teológico mesmo. Não estou preocupado com a não, todo mundo já passou. Nessa matéria todo mundo já passou. O desenvolvimento de vocês que vai me dizer aqui como é que a gente vai fechar, que nota a gente vai fechar. Certo? Vamos lá. A 5. Ana Paula e Lígia. Olha, essa aqui eu expliquei umas 15 vezes. Vocês lembram? Qual é o que é um dogma? E qual a sua relação com a hermenêutica? O que é um dogma e qual a sua relação com a hermenêutica? O que é um dogma? Pode falar. O que vocês acharam da questão? Difícil, fácil, e aí? Eu não achei bom, assim, pra fazer em si, nós não achamos tão difícil, porque a gente acha muito fácil, muito material sobre, né, pra ler sobre. Mas, assim, essa questão do dogma, às vezes, ela traz algumas dúvidas mesmo quando a gente vai ler, quando a gente vai atrás de algumas informações. Porque, na verdade, o dogma, ele é aquilo que a pessoa pensa ser verdade. Né? Aliás, Então, eu falei isso aqui desse jeito que está aqui. Do jeito que está escrito aqui, eu já falei aqui umas 4 ou 5 vezes. E a gente não pegou da matéria. Mas assim, é aquilo que realmente parece ser uma verdade, né? É uma doutrina com caráter indiscutível, né? Então, trazendo para a religião, né? Então, hoje a gente vê muitas igrejas, muitas pessoas que criam ali os seus dogmas, as suas próprias doutrinas, as suas próprias leis, e ninguém pode discutir a respeito, né? É algo indiscutível. Então, criou-se aquilo e é aquilo que se crê e pronto, acabou e ninguém vai Mas e qual é a relação com a hermenêutica? A hermenêutica, ela auxilia, ela ajuda a explicar esses dogmas, né? Ela constitui. Ora, não ajuda a explicar. Extensão. É interpretar. Vai falando. Vai falando que eu vou fazer um gráfico aqui para vocês, tá? Se eu achar o apagador. Vai falando. Ele auxilia na interpretação do dogma para você poder saber se é certo ou se é errado. Então, com a interpretação, com a hermenêutica, a gente consegue fazer isso. Vocês lembram disso? Lembro. Vocês lembram disso? Eu queria olhar o caderno. Talvez no caderno ele tenha porque eu não lembro. Vamos ser sinceros. Eu não lembro. Você lembra? Ó, presta atenção.
Mas a tese se deriva de. Ó, o dogma é fruto de. Qual é a protogênese? Qual é a raiz que gera o fruto? Proto, lembra disso, gente? Gente! Falei umas 4, 5 vezes isso aqui já. Essa aqui até merece uma foto por isso aí. Vou botar aqui. Ó, a protogênese, o que é proto, gente? Proto, primeiro, gênese, começo. Qual é a protogênese? Fala. Qual é a protogênese? Hein? Da teologia, qual é? Qual é? A Bíblia. Então, a protogênese. Então, veja, você tem textos esparsos, então o fruto, o dogma é fruto da interpretação. Porque eu interpreto, e aí a partir do momento que eu interpreto, eu sistematizo uma doutrina. Por exemplo, onde é que está escrita a palavra trindade na Bíblia? Triunidade na Bíblia? Incriado na Bíblia? Aonde? Por exemplo, a frase assim, ó, uma frase assim na Bíblia, ó, Jesus, o homem é pecador longe de Deus. Não, assim do jeito que eu estou falando? Talvez não. Então, porque isso é o dogma. Isso é o fruto da interpretação de um texto. Aí eu pego aqui uma série de textos, sistematizo, e sintetizo isso num dogma, numa doutrina. Cremos em um Deus incriado, subsistente em 3 pessoas. Está essa frase lá? Cremos em um Deus incriado, subsistente em 3 pessoas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está lá? Não está. Então, esse é o dogma. Esse dogma é fruto da interpretação que eu tenho aqui no Bíblia. E a tese. A contrapartida se chama hairesis, heresia, facção, partido, antítese. Tá certo, irmãos? Compreendeu isso? Faltou. A primeira definição fala, mas faltou essa questão. Qual é a relação? Não é essa a pergunta? Então, o que acontece? Ela é... Às vezes a gente fica procurando, a gente vai pesquisar, um negócio mais profundo. Irmãos, só pega a caneta, só pega um livro, quando você leu 30 vezes a mesma pergunta, 20, você tem convicção que você entendeu qual é a pergunta. É verdade. Entendeu? Você entendeu a pergunta? Não sai respondendo. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Se vocês veem meus debates na TV, às vezes eu amarro o debate todinho num C, que é escrito lá. Eu falo, não, está na frase, vocês estão perguntando aí, é isso aí que eu estou respondendo. Não, mas, irmão, não tergiversa. Você está perguntando C é condicional. Né? Se acontecer aquilo, isso é uma condição. Então eu estou interpretando. Primeiro eu vou interpretar a sua pergunta, para depois dar a resposta. Amém? O senhor deu um exemplo prático, que ficou muito mais fácil de entender do que a escrita. Não é? Sim. Não é fácil aí? Então o que o dogma é? O dogma é fruto da interpretação. A interpretação se deriva do quê? Hermenêutica. O que ela usa? As regras. Ok? Simples assim. Fácil, gente? Ô, professor, como que é dividir a palavra proto? É o que mesmo? Tá ligado? Protogênese, protozoário, lembra do protozoário? Gênese, começo. Facinho. Pastor, fez um vídeo da hora aí, depois você posta lá no seu status, hein? Já mandou? Acabei de mandar. Cara. Ó, aqui, aí eu vou pro Valmir, né? Valmir, o que você achou da sua questão? Como você interpretaria os seguintes textos? Essa aqui é só prestar atenção. Aqui também fácil, né? Boa, olha, como você
Coloca o que é costume, não é isso? Isso. Certo? Ótimo. E aí, o que você achou da sua questão? Eu achei interessante. Porque a gente viu que a doutrina se trata do ensinamento que fica para as pessoas, né? E o costume não. O costume é uma coisa praticada apenas em alguns momentos, em alguns lugares, e que não fica, né? Que não fica permanente, o costume. Tá. E tem coisas que às vezes se confundem entre doutrina e costume. Aqui você estudaria isso na introdução dogmática. Não sei se a gente colocou essa matéria. No meu seminário tem introdução dogmática no médico. Para mim é a matéria do médico. Mas aqui acho que não entrou. E aí, você achou fácil? Sim, eu achei fácil. Alguém abre Atos 15, 29 aí. O ósculo santo era costume? Era. Atos 15, 29, lê. Que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Ó, eles fizeram uma adendo aqui muito legal. É costume ou doutrina? Doutrina. Para quem? Os cristãos. Os convertidos. Então, a carne oferecida a ídolos, porque assim, ó, você, sim, você tem razão, mas a questão começa com o judaísmo, Sim. não é? Carne oferecida a ídolos. Por quê? Paulo, lá na frente, ele mostra isso. Aí é uma questão que você tem que prestar atenção e dizer, o ídolo nada é. Então você não coma, você come sem perguntar nada. Quantos minutos a gente tem aí, entendeu? Sim. Sim. Cara, já! Foi rápido. Vamos? Eu ia propor uma próxima aula para terminar. Na verdade, nós temos mais uma Porque aula. falta tanta coisa. Não, ali já, tá tudo bem. Ah, não, mas tá bom assim. Mas é isso, aprender. Hã? Para nós é bom. Vocês entenderam? O que você tem que entender é que nesse texto, doutrina não é uma orientação simplesmente calcada uma doutrina para os judeus, é uma doutrina. Você, por exemplo, a Bíblia fala que Timóteo, que foi circuncidado, e ele precisava, mas porque ele era filho de uma judia, e você só era judeu por parte de mãe, se sua mãe fosse judia, então ele precisava ser circuncidado, mas ele não estava na dispensação da graça. Mas por que ele foi circuncidado? Era a doutrina para os judeus. Mas ele assume a doutrina para não escandalizar. Está entendendo? Sim. Alô? Fácil? Cadê? Muito legal, né? Aí o Marco César e o Danilo. O que vocês acharam, Marco? Eu achei que eu devia ter estudado mais gramática. Fazer finanças, né? Calculadora de Não, português. quando você vai pesquisar, eu acho que a gente aprende muito mais dessa maneira do que fazendo prova, na minha opinião. É verdade. Eu acho. Eu Você fiz a passa- faculdade assim, ó. A Nós faculdade todo dia, passamos- todas as provas, todas foram assim. Nós passamos, no mínimo, umas 7 horas ou 8 horas fazendo esse trabalho, pesquisando. Então você passa mais tempo fazendo isso do que você estudar, que você decora e você nem lembra mais o que você quer. Além do que, você tem muito material, qual é o material que O que é melhor. que está em linha com o que está perguntando aqui? Exatamente, qual você vai usar. Né? Então, por exemplo, essa parte gramatical aqui, você vê quanto é rica a língua portuguesa, né? Mas o quanto é difícil também. Você estava explicando aquelas, no começo lá, né? Qual que é aquela? Do radical, que ele estava explicando, né? Mas com certeza ninguém lembra disso daí. E eu acho que hoje, inclusive, eu acho até muito difícil a pessoa aprender na escola hoje, eu acho. Na verdade, a gente sabe que é o radical, mas a gente não sabe quem se Onde se aplica até. a gente vê, olha uma palavra e você sabe que ela é derivada de outro pelo radical,
mas a gente não sabe que é radical? o que é. Então, assim, no geral, essa parte Radical é o início A da origem, palavra, né? Do começo da palavra. Mas ainda Diferente, radical e tema. O radical é a menor partícula é o núcleo da da palavra. palavra. O núcleo da palavra. Ou menor partícula, para você que Qual reside o melhor. seu significado? Então é a menor partícula. Às vezes o radical e o tema são mesmos, às vezes, principalmente naquelas terminadas com consoantes, né? Mas pode ser que haja tema e radical ainda menor do que o tema. Tá? E aí nós temos as desinências, né? Que é as desinências nominais e desinências. Se você domina a relação das desinências, você tem uma grande probabilidade de entender o que está escrito. Mas isso A não ser que seja um sintagma, né? O que é sintagma mesmo? Quem procura no Google aí? Só para vocês procurarem. Sintagma. Sintagma é síntese de alguma coisa. Sintagma. Sim. Eu podia dizer, né? Não, Achou? Unidade linguística composta de um núcleo, exemplo, um verbo, um nome, um adjetivo e etc. E de outros termos que a ele se unem, formando uma locução que entrará na formação da oração. Tem outra definição? Histórico-militar, não. Aqui nessa, deixa eu ver aqui. Sintagma, tem outra definição aqui. É um segmento linguístico que expressa uma relação de dependência. Nessa relação, dependência diz-se que existe um elemento determinado e outro determinante, estabelecendo um elo de subordinação entre ambos. Cada um desses elementos constitui um sintagma. Precisa de um verbo? Sim. Precisa ter certeza? Não. Pesquisa aí se sintagma precisa de verbo. Só um exemplo aqui, nós estamos falando sobre, você daria um pouco sobre a lexicologia, né? Aí nós procuramos, nós aplicamos isso daí, né? Eu expliquei isso na aqui. própria Bíblia, você tem, porque a Bíblia, ela foi escrita em 3 idiomas, né? Aramaico, o grego e o hebraico. Hebraico. Né? Ela... E é uma coisa que a gente não tem, né? Assim, a gente não sabe aplicar, na verdade. Então, mas a lexicologia, lexicograficamente, você pega um dicionário e às vezes, por exemplo, prático, na questão prática da hermenêutica, você quer fazer um estudo sobre amor, aí você pega uma concordância de todas as palavras sobre amor. No léxico está certo, tá? Amor é isso, isso e isso. Ou a palavra fé é isso, isso e isso. Só que você vai pegando um versículo após o outro, a referência não é real, a referência é verbal. E aí você tem que ver a morfologia, a forma, não é? A sintaxe, como é que aquela palavra é aplicada dentro do enunciado, dentro do texto. Porque aí ela modifica a chamada de polissemia lexical. Polissemia lexical, chamada, quer dizer, vários significados para a mesma palavra. Muitos dicionários colocam isso, em tal texto é tal. Tem um dicionário de grego, que é o dicionário semântico, esse é demais, é muito bom, tem que ter. É o dicionário semântico do Novo Testamento grego, excelente, e vai te ajudar, né? Porque não é só um léxico, não é? Mas o que ela, por exemplo, se a palavra recebe aqui um significado que é figurado. O que é morto? Morto é finalizar a existência. Está morto. Finalizou, simples, acabou, já era. Mas, um morto que anda, o que ele é? É um zumbi? Ou em que sentido ele é morto? Então, essa palavra morto que está aqui no dicionário, provavelmente esse dicionário não vai ter o significado que esse cara aqui aplicou morto dentro do texto dele. Você vê muito isso em música popular brasileira, que cada coisa maravilhosa. Germano fora de série, né, meu irmão? Açaí, guardiãs, um divisor, rima, branca é às 3 da manhã. Tremendo isso daí. Nas minhas aulas de hermenêutica eu faço o pessoal interpretar, acabou, né? Vocês querem ir embora? Imagina, muito bem. Tá bom, moça.
pelos nossos alunos, obrigado pelo trabalho deles, pela disposição deles de fazer melhor para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém.